Aqui professor Ademir Bassanese, canal Apaixonados por Mecatrônica e Automação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a aula vai ser sobre um acionamento sequencial aí de eletroválvulas e de uma bomba. Essa solução, né, desse problema é um problema que foi enviado aí pelo Guto Valeri. O Guto é um cara aqui que trabalha com elétrica, com painel de comando, com bobinagem de motores, e ele mandou esse problema aí para mim. Eu falei, cara, deixa que eu resolvo aí, depois eu mostro no canal. Inclusive, o Guto também tem um canal no YouTube aí, ó, Guto Valeri Elétrica, Motores e Automação. Tá? Então, tem vários vídeos dele aí, fantástico. Eu convido você para se inscrever aí, para dar uma olhadinha no canal dele também aí, tá? E, cara, se você não é inscrito também aqui no canal Apaixonados por Mecatrônica, se inscreva, aproveite aí, né? Faça a sua inscrição, seja muito bem-vindo. Então, o Guto colocou essa situação para mim, né? Cara, eu tenho aí uma bomba d'água, 5 eletroválvulas e preciso fazer um acionamento sequencial, né? Então, eu vou mostrar uma técnica que eu tenho aqui dentro do meu curso de técnicas e métodos estruturados de programação de CLP, tá? Então, eu vou buscar isso. No curso aí eu tenho 8 técnicas que eu explico detalhadamente cada uma delas. Hoje eu vou pegar uma dessas técnicas e vou usar para resolver essa situação, problema do Guto. Então, como é que funciona aqui, né? Como é que é o funcionamento, então, dessa situação que ele me passou? Cara, eu tenho aí um acionamento sequencial das eletroválvulas em cascata. O que quer dizer isso? Eu tenho ali a eletroválvula AV1, AV2 até a V5. Então, eu vou acionar a V1, depois eu saio a V1, entra a V2, sai a V2, entra a V3, e assim sucessivamente até a válvula 5. Ele disse também para mim que sempre que uma válvula estiver ligada, estiver aberta, né, a bomba deverá estar ligada. Cada válvula possui um botão que habilita ou desabilita a eletroválvula, então eu tenho essa situação. Digamos que eu tenha apenas 2 eletroválvulas habilitadas, a V1 e a V3. Então, como é que a sequência vai ficar? Ele vai entrar V1 mais a bomba. Aí depois, quando terminar o tempo da V1, ele vai passar diretamente para a V3. Aí fica o tempo da V3 e depois que terminar o tempo da V3, desliga a V3 e desliga a bomba, né? Então, você faz uma seletividade, né, de quais válvulas tem que estar na sequência do acionamento através desses botões de habilitação. E também ele me comentou que precisa ter o controle aí de emergência e relé térmico. Então, basicamente, essa é a situação problema, o funcionamento, a descrição do funcionamento, e eu vou usar aqui para a solução uma técnica de programação chamada cascata elétrica. Tá? Então é uma técnica fantástica aí que a gente vai resolver esse problema muito facilmente, né? O Guto, quando me mandou os áudios ali, falou, cara, eu solucionei lá para desabilitar as válvulas, né? Colocando o set point do temporizador em 0, aí ele pula um para outro e tal, né? Falei, cara, tem que usar uma técnica estruturada para fazer essa sequência. Fica muito simples, tá? Fica muito simples, você não precisa colocar esse temporizador em 0 aí, não. Tá? Então, eu vou mostrar aí. Olha só. Primeiro passo aí pessoal, olha só. Eu não vou ensinar toda a técnica cascata elétrica. A intenção não é essa. Toda a técnica, ensinar toda ela é uma aula mais demorada, mais longa, tá? Mas eu vou mostrar os principais fundamentos aqui e a aplicação, tá? Então, fundamentalmente, eu vou ter uma sequência de ações, né? Então, eu coloquei aqui sequenciais, né? Então, eu coloquei aqui a válvula 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 na sequência. Eu vou dividir esse acionamento, né, em grupos aqui, que eu chamei de grupos, né? Do grupo 1 até o 6, né? Eu poderia fazer até o 5, mas eu estrategicamente fiz um 6º grupo aqui para poder desligar, né, o grupo 5 aqui para facilitar. Tá? E a regra de ouro do cascata é o seguinte, o próximo grupo corta o grupo anterior. Então, quando eu fizer aqui, por exemplo, acionar o botão de start, eu vou fazer o grupo 1, o grupo 1 vai acionar a válvula, né? Aí conta um tempo, quando chegar no tempo que eu quero, eu vou fazer o grupo 2. O grupo 2 vai cortar a válvula 1, e aí o grupo 2 vai fazer a válvula 2. Aí começa a contar o tempo da válvula 2. Quando terminar o tempo da válvula 2, faça o grupo 3. O grupo 3 corta o 2.
né? Então, essa é a regra de ouro. O próximo grupo sempre corta o anterior. Se você, por exemplo, está usando o Graph7, né? Se você lembrar dos passos dos steps do Graph7 lá e das ações, né? O grupo posterior corta o anterior. Se você pensar aí numa rede de Petri ou em uma máquina de estados, né? O estado posterior corta o estado anterior. Então, essa é a regra de ouro aí do Cascata. Então, eu vou mostrar agora a aplicação aqui dentro do Codesys. Eu uso o Codesys versão 3.5, tá? Então, eu tenho aqui, eu sempre faço uma descrição aqui dos meus programas, né? A data, o programador, o projeto, a descrição e alguns registros de alteração, né? Então, aqui eu tenho todas as minhas variáveis, né? Os 6 grupos do Cascata aqui, booleanos, as eletroválvulas e a bomba. Aqui a lâmpada de emergência, os botões de botão de start, os botões que habilitam as válvulas, a parte aqui da emergência do relé térmico e os 4 temporizadores, todos eles T-on. Tá? E aqui, vamos lá. Aqui está uma solução parcial, tá? Depois eu vou complementando ela nas coisas que estão faltando aqui ao longo da aula, tá? Então, primeiramente, eu coloquei o botão de início como condição para iniciar. Faz o relé 1 auto-retém, né? E aí, uma das regras do cascata é que o primeiro grupo é cortado por todos os outros. Então, eu tenho o relé 2, 3, 4, 5 e faltou aqui, eu vou colocar o relé 6. Né? O meu, entre aspas, relé aqui auxiliar. É um flag auxiliar, é uma situação booleana. Para passar para o próximo grupo, para o grupo 2, eu preciso ter o grupo anterior feito e mais o que determina a passagem de um grupo para outro, que é o tempo, né? O tempo da válvula V1 lá. Tá? E aí eu faço o 2 auto-retém, o 2 corta o 1 lá. Aí depois, para fazer o 3, é o grupo anterior, o 2, mais o tempo da válvula V2. Aí ele faz o 3 auto-retém, o grupo 3 corta o 4, fazendo esse efeito cascata. Então, eu vou fazer todos os grupos, ó. Tempo de V2, tempo de V3, tempo de V4. E aí, o último grupo, eu não auto-retenho ele só vai dar um pulsinho aqui para cortar o relé 6, ele vai fazer e vai cortar o relé 5. E aí eu finalizo, tá? Aqui ainda está faltando a parte das emergências, a da emergência do relé térmico e a parte de pular de um grupo para outro, mas fique tranquilo que eu já vou mostrar isso. Aqui, em cada um dos grupos eu tenho um temporizador, né, habilitado aqui pelo relé do grupo, né? E o tempo, eu coloquei aqui 5 segundos para ser rapidinho, para mostrar. Mas aí você depois escolhe o tempo que você quiser, né? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, aí você depois escolhe. Aí depois eu tenho o acionamento das saídas, né? Bom, a bomba, como a gente viu pela descrição, ela tem que ficar acionada toda vez que tiver alguma válvula acionada. Então tá aqui, ó. Se tiver alguma válvula acionada. Ah, mas professor, mas tá os relés. Claro, calma, vamos lá. Olha só. O grupo 1 faz o relé 1. Aliás, desculpa. O grupo 1 faz a válvula 1. O grupo 2 faz a válvula 2. O grupo 3 faz a válvula 3. Então fica bem claro nessa organização aqui, ó. Tá? Nessa estruturação aqui, ó. O grupo 1 faz a válvula V1, o 2 faz a V2, o 3 faz a V3 e assim sucessivamente. Tá? Então, cada grupo aciona uma eletroválvula. Tá? E aí, se eu tiver qualquer um dos grupos feitos, quer dizer que tem uma eletroválvula feita. Então, eu vou fazer a bomba. Tá? Então, isso fica bem simples aqui. Eu vou compilar agora e vou mostrar essa primeira versão aqui, em que eu tenho todas as válvulas sendo acionadas sequencialmente, sem aquela questão de selecionar as válvulas. Aí daqui a pouco eu já vou mostrar isso aqui. Tá? Para a parte de visualização, né, o que eu fiz, tá? Eu montei aqui um mini CLP aqui, como se fosse. Isso aqui, pessoal, aqui é linhas e textos, tá? Botões e lâmpadas, basicamente é isso. Mas só para você poder entender, isso aqui simula como se fosse um CLP, né? Um CLP ele é mais ou menos assim, ele tem uma alimentação, né? 24 volts aqui, ele tem as entradas e as saídas, no caso aqui, digitais. Cada entrada e cada saída tem um LED que aciona, né? Por exemplo, se eu acionar aqui o botão de emergência, ó, ele está sempre acionado, fica em uma entrada, se eu desacionar ele vai para 0. Aqui o relé térmico está sempre em 1, se eu acionar o térmico ele vai para 0. Aqui os botões, né, das válvulas, tá?
e quando eu acionar uma saída, vai acionar a saída aqui e vai acionar a minha bomba, aqui aqui seria uma contatora, né? A contatora aciona a bomba ou aqui as eletroválvulas, tá? Então, vamos lá, eu vou dar só vou puxar aqui para vertical para poder mostrar os dois elementos, tá? Acontecendo aqui. E vou fazer o seguinte, quando eu der o início, ó, início, ele vai acionar lá o relé 1, o relé 1 vai auto-reter e vai começar a sequência. Então eu vou dar o início aqui, ó. Então ele acionou a bomba e a válvula 1, né? Vai contar aí 5 segundos, acionou o relé 2 acionou a válvula 2, mais 5 segundos acionou a 3, tá? E assim sucessivamente. Vou mostrar os temporizadores aqui, ó. Relé 4 agora, contou o tempo, né? Vai acionar o relé 5, auto-retém, o 5 faz a eletroválvula. E quando terminar, agora vai fazer o relé 6 corta todo mundo, está liberado. Uma coisa importante, né? Acionei novamente, tá? Vejam, ó, quando está no relé 2, ele corta o relé 1, maravilha. Quando estiver no relé 3, ele também corta o relé 1, ó. Na verdade, ele não permite iniciar novamente o relé 1. Então, mesmo que eu acione o start, ó, novamente, ó, ele não faz o relé 1, né, para evitar um novo início aí. Então, essa parte é importante. Então, vejam que essa parte da sequência, ela é muito fácil de fazer, tá? E agora eu vou fazer a parte da lógica, né, dos botões das válvulas que vão fazer as válvulas entrarem ou não, ou pular de uma válvula para outra. Tá? Então, o Guto não me especificou exatamente, né, essa situação, né, se é quando o botão está acionado ou quando ele está desacionado, que vai habilitar ou não a válvula. Tá? Eu vou estabelecer a seguinte lógica aqui, a seguinte situação. Quando o botão estiver acionado da válvula, ela vai entrar na sequência. E quando ele estiver desacionado, ela não vai entrar na sequência, vai pular para a próxima. Então, olha só, pela minha descrição, a gente já sabe a solução. Quando o botão estiver desacionado, ó, quando estiver acionado, entra na lógica. Pelo tempo, né? Passa pelo tempo. E quando ele estiver desacionado, ele vai pular a válvula, tá? Então, quando estiver desacionado, pula a válvula. Então, olha só, a solução é a seguinte. Quem faz, deixa eu voltar aqui a tela inteira. Então, olha só. Quem faz pular a válvula ou não, né? É o grupo aqui. Né? Então, quando eu passo, por exemplo, se eu estou no grupo 1 e eu passar para o grupo 2, eu tiro o acionamento do relé 1, tiro a válvula da sequência. Né? Então, quem faz a passagem agora na lógica é o tempo. Então, eu vou fazer uma outra situação em paralelo aqui. Então, qual é a situação em paralelo? É o botão da válvula, o contato fechado aqui. Tá? Por quê? Porque se a válvula, se o botão estiver acionado, né, a entrada vai para 1 e aí esse contato vai estar aberto, deixando o tempo passar, né, esperando a passagem pelo tempo, ou seja, a válvula vai ser acionado pelo relé 1. E se eu desligar o botão, né, a entrada vai estar em 0 e esse contato vai estar fechado. E aí eu passo diretamente aqui, tirando a válvula da sequência. Então, essa é a solução. Tá? Então, eu vou colocar aqui em cada um dos temporizadores o botão respectivo da válvula. Então, no grupo 1 é o botão da válvula 1, no 2, para fazer o 3, é o botão da válvula 2. Aqui, para fazer o relé 4, né, é o contato NF do botão da válvula 3. Tá? Então, quando você utiliza uma técnica estruturada, fica muito fácil de estruturar tanto a sequência quanto as demais condições do processo. Tá? Para fazer o relé 6, que corta o 5, ou é pelo tempo ou é pelo botão, então. Também fechado aqui o botão 5. Tá? Então, maravilha, eu vou compilar agora. Vamos fazer a sequência. Ainda falta a parte de emergência de relé térmico, né? E
Falta um outro detalhezinho que eu quero mostrar daqui a pouquinho. Ó, também agora ficou para o lado de cá o Leber. Então, olha só. Digamos que eu queira aqui o botão... Estão vendo que com o botão desacionado, aqui o BV1, né? Ó, ele tá dando passagem direto aqui. Quando eu acionar o grupo 1 pelo botão de início, ele já vai passar aqui fazendo 2. E aí o relé 1 não é feito, né? E ele passa batido e não faz a válvula V1. Então, se eu não acionar nenhum botão, não vai fazer nenhuma válvula, na verdade. Tá? Ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Tá? Ele passa batido. Só que vejo que aqui no meu codesys ele dá uma piscadinha na lâmpada. Eu vou corrigir essa situação daqui a pouquinho, tá? Mas vamos lá. Quando eu acionar aqui, digamos que eu quero a válvula 1 e a válvula 3, ó. Então, se eu quero a 1, ó, eu deixo a passagem para o temporizador. Então, a entrada vai para 1, abrindo aqui essa condição. Então, eu deixo para o temporizador. Né? Já o botão, o relé 2 aqui, ó, que faz o 3, ó, ele está passando direto, vou pular o 3, já vai ir para o... Vou pular o 2, já vai para o 3. Então, vamos lá, vamos ver como é que fica essa sequência. Ó, bomba e válvula 1, né? Quando terminar o tempo, já vai para V3, ó, porque ele já pulou para o grupo 3 automaticamente, por aqui. Ó, e depois já finalizou. Tá? Então, digamos que eu quero agora o grupo 4 e o 5. Eu quero a válvula 1, a 4 e a 5. Vamos dar um start aqui. Ó. Então, ele fez bomba e V1. Vou vir mais para baixo agora aqui para mostrar. Aí, válvula 4. Saiu a 1, entrou a 4. Saiu a 4, entrou a 5. Ó, pelo tempo, aí quando fizer o 6, o 6 corta lá e finaliza. Bom, quando não tiver nenhuma válvula acionada, habilitada para sequência, ele faz isso aqui, ó. Ele está fazendo esse efeito aqui, ó, de dar fazer um acionamento das saídas por um ciclo de scan aí, ó. Isso não é legal. Então existe uma forma de a gente corrigir isso, que é o quê? Olha só. Eu vou mostrar rapidamente aqui, ó. Por isso que a gente tem que entender a estrutura do processo, né? A condição para iniciar, eu coloquei só o botão de início, mas na verdade eu não tenho só essa condição, eu tenho pelo menos que ter alguma válvula na sequência, né? Tá? Então, para eu ter uma válvula na sequência, alguma delas, né? Então, é uma lógica, não é assim, vamos lá, é assim que eu vou fazer, tá? Eu vou só colocar o primeiro aqui, ó. Então, se eu preciso ter no mínimo uma válvula habilitada na sequência, certo? Então, é uma lógica ou dos 5 botões. Ou a válvula 1, ou a válvula 2, ou o botão da válvula 2, né? Ou o botão da válvula 3, ou a 4, ou a 5. Vou fazer rapidinho aqui. Ou o botão da válvula 4, ou o botão da válvula 5. Botão da válvula 5. Tá? Então, sempre antes da retenção, né? Ó, as condições aqui antes da retenção são as condições para iniciar o grupo, né? Iniciar o meu processo. Se eu tenho condições que tem que desligar, eles vão vir depois da autorretenção. Tá? Por exemplo, emergência e relé térmico vai vir depois aqui, porque eu quero cortar. Bom, então, transferindo aqui esse meu novo código, né? Vejam, se eu não tiver nenhuma válvula habilitada na sequência, ó, ele não vai iniciar nada, ó. Eu tenho que ter pelo menos uma válvula. Ah, eu quero só a V1 aqui na minha sequência. Beleza, ó, ele habilitou para eu iniciar o processo só com a V1. Tá? Então, fez a V1, fez 5 segundos, desligou. Ah, quero só a V3 agora. Ele vai fazer só com a V3. Né? Ah, eu quero a V1, a V2 e a V3, não tem problema. Aí, né, sem problema nenhum, vai fazer com todas elas. Então, essa situação inicial aqui é importante. Agora, eu vou mostrar a parte do relé térmico e da emergência. Então, o relé térmico e a emergência, eles são contatos NF físico aqui, tá vendo aqui, ó, um contato físico. Ou seja, se eu não bater emergência, a entrada está em 1 aqui.
né? E se eu bater emergência, a entrada vai para 0. O relé térmico está sempre em 1. Se eu bater o relé térmico, se ele entrar, ele vai para 0. Então, aqui no meu ladder, como é que vai funcionar a questão aqui, ó? Eu vou usar um contato aberto aqui, ó, cortando o meu grupo. Isso aqui normalmente gera muita dúvida, né? Mas o que acontece? Lembra antes, se eu não bater emergência, a entrada está em 1. Então, com a emergência não batida, está em 1. Se está em 1, aqui está fechado, permitindo o acionamento do grupo. Quando eu bater, a entrada vai para 0. Indo a entrada para 0, esse contato vai abrir, desfazendo. Então, ou a emergência ou o relé térmico vão cortar aqui. Cadê o meu térmico? Está aqui, relé térmico. Então é assim, eu vou colocar os dois contatos abertos. Agora eu vou colocar em todos os grupos aqui. Deixa eu fazendo isso. Então eu terminei aqui de colocar todos os contatos, botão de emergência e relé térmico, os dois abertos em série aqui com todos os grupos, grupo 1, 2, 3, 4 e 5. O 6 não precisa porque ele não tem autorretenção, tá? E aí também fiz o seguinte, eu tenho a lâmpada de emergência aqui no meu sistema, né? Ó, eu tenho a lâmpada de emergência aqui, que quando tiver ou em emergência ou o térmico vai acionar para mostrar que tem algum problema, né? Então, eu coloco aqui os dois contatos normalmente fechados em paralelo. Ou com a emergência batida ou com o relé térmico batido vai acionar a lâmpada. Tá? Vou compilar aqui, transferir e vamos testar essa última partezinha aqui. Então, o que acontece? Ó, digamos que eu queira lá, válvula 1 e 3. Ó, ele não vai deixar acionar, né? Não vai deixar iniciar. E tá, por quê? Porque está em emergência ou relé térmico. Tá? Os dois, na verdade. Ó. Então, eu tenho que deixar a entrada em 1 da emergência e deixar a entrada em 1 do relé térmico. Ó. Não estou mais em condição de emergência, liberando o início. Bom, se eu tirar o térmico, entrou o térmico, por exemplo, ó, ele vai, deixa eu vir aqui para cima, o que ele vai fazer? Ó, ele vai abrir, ó, abriu a situação aqui, ó. Tá? Aí o pessoal pergunta, professor, mas por que eu tenho que usar um contato NF físico aqui, ó? Né? Eletricamente físico. Por quê? Porque se eu usar um contato aberto, que nem um dos botões aqui, ó, e eu cortar um fio aqui, ó, quando eu acionar o botão, o sinal 24 volts não vai vir para a entrada. E o CLP não vai saber que a emergência foi batida. Então, isso é uma questão de norma, uma questão para você ter certeza, né? Então, o botão está sempre em 1. Se você cortar o fio aqui, ó, é como se você estivesse acionando o botão, batendo o botão. E aí o CLP vai saber e vai tomar as providências, né? Então, isso aqui é muito, muito importante, né? Claro, tem toda uma situação de você utilizar relés, né? Relés de segurança também, porque o acionamento com dois contatos, né? NF, assim, do botão, tem toda uma situação também assim, tá? Bom, vamos lá. Botão válvula 1, botão válvula 3, né? Se eu acionar aqui, vai fazer a sequência normal, ó, bomba mais válvula 1, depois vai passar para 3 e finalizar. Tá na 3, bati emergência, ó, desligou todos os grupos, né? Quando eu tirar e mostrou que está em emergência. Quando eu tirar da emergência, vai liberar para fazer um novo início. Tá? Fazendo válvula 1 e 3, depois termina. Entrou o relé térmico da bomba. Ó, saiu todos os grupos, desligou as saídas. Então vejam que quando o relé térmico e o emergência, ele não vai abrir as saídas aqui, ó. Não precisa, você cortando os grupos, cortam as saídas, né? Porque as saídas dependem dos grupos, ó, as válvulas e a bomba depende dos grupos. Então, você cortando os grupos, você corta as saídas lá, tá? Que mais? Uma outra coisa importante que eu para não poder esquecer. Ah, sim.
que acontece? Aqui a gente está cortando todos os grupos, né? E os grupos fazem as saídas, cortam as saídas, muito bem. Só que dependendo da situação, numa máquina, né, eu tenho que desligar as saídas, ok, mas muitas vezes eu tenho que continuar a sequência de onde eu parei, né? E aí você tem que usar um pouquinho, você não pode cortar todos os grupos, efetivamente, tá? Senão você perde essa memória aí, digamos, né? Então aí sim você tem que cortar as saídas direto lá embaixo e manter os grupos aqui, tá? Então essa é uma outra intervenção um pouquinho diferente aqui, dependendo da situação, se você quer retomar, tá? De onde parou. E claro, isso eu não vou mostrar isso agora, né? Porque o intuito aqui nosso objetivo a gente já resolveu, mas só colocando essa outra situação. E, pessoal, dentro do curso, né, de técnicas e métodos estruturados de programação de CLP, eu mostro ali 8 técnicas estruturadas, o Cascata é uma delas, né? Mostro vários exemplos, são mais de 180 aulas gravadas, né? Mais de 50 horas gravadas de aula, então você vai ter um curso completinho aí, mostrando todos esses fundamentos, técnicas para processos discretos, que nem é esse aqui, técnicas para processos contínuos, controle PID, controle on-off, essas automações sequenciais aqui também, otimização de sistemas automatizados, né? Toda essa parte de emergência, reset também eu abordo no curso. Além da linguagem Ladder, aqui a gente tem a linguagem Graph7 e tem a linguagem texto estruturado no curso também. Então, se você quer ser aluno do curso aí, se inscreva, vou deixar o link da inscrição aqui na descrição desse vídeo. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Então, esse acionamento sequencial em cascata das válvulas juntamente com uma bomba. Então, Guto, obrigado aí pela pergunta, pelo questionamento. Um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.